Nós acabamos de ter a super terça, já está definido, é Biden contra Trump. De novo, o mesmo cenário da eleição passada, agora com sinal invertido. O Biden no governo, o Trump na oposição. Quando se pergunta para os eleitores nos Estados Unidos qual é a expectativa e a avaliação que eles têm dos dois na economia, a maior parte da população prefere o Trump. Apesar da economia nos Estados Unidos em 2023 ter andado muito bem. Olha que coisa incrível. E apesar do último ano do Trump ter sido um desastre, até porque vinha de pandemia e tal. O Trump perde a eleição também porque a economia não ia bem. Mas quando você pergunta hoje, as pessoas não, o Trump é melhor, ele é empresário, ele sabe gerar emprego, ele defende os empregos nos Estados Unidos. E o Biden? Bom, o Biden sofre muito, e essas matérias que essa matéria que eu destaquei aqui traz esse aspecto, porque em 2022, já no governo dele, houve o recorde de inflação nos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Ainda como um reflexo da pandemia, desorganização das cadeias produtivas, inflação de 10%, um escândalo absoluto nos Estados Unidos, quase 10%, né? Chegou a 8%, 9%. E essa marca ficou. Aí, em 2023, a inflação já controlou. O governo dele conseguiu controlar a inflação, mas ficou a marca. Ah, é o governo da inflação. Né? Está gerando emprego, está crescendo, está com a inflação controlada, mas quando se pergunta, e a gente tem matérias, eu mostrei uma aí da CBS, que é televisão, meio de comunicação dos Estados Unidos, CBS News, os eleitores, né, lembram da economia do Trump de uma maneira melhor do que o Biden. Então, para eles, o Trump é um melhor gestor da economia do que o Biden, e isso pode decidir a eleição. Se você pergunta só sobre a economia, quem é melhor para gerir? O Trump ganha com 11 pontos. E isso pode ser central para decidir a eleição. A gente tem algumas matérias aqui também em português, para não ficar só em inglês, né? Aqui do jornal Valor Brasileiro. Ó, aqui, ó. Trump vence Biden por 11 pontos na confiança de condução da economia, quando se pergunta só sobre a economia, para a gente ver como é central, como é importante isso. E o Lula está plantando para que a sensação na economia, e não é só a sensação, a vida tem que melhorar. Lá nas faixas mais baixas de renda, essa sensação já melhorou com o Bolsa Família. O problema é na classe média e na classe média baixa. Setor aí de trabalhadores que ganham entre 2 e 5 salários mínimos no Brasil. E nos Estados Unidos também. E aí o Trump acaba virando o favorito por causa da economia. É realidade ou é uma construção de narrativa? Eu diria que é, em parte, as duas coisas. Porque o Biden teve uma inflação muito alta, e isso ficou na memória, se espalhou pela população. Ah, o Biden é o presidente da inflação. Já controlou, não é que durou 3 anos, foi 1 ano de inflação alta, mas ficou a marca. E aí o Trump soube usar isso muito bem. Deixa que eu resolvo. O Biden não sabe, eu resolvo. Eu sou empresário, eu sei cuidar disso. E tem... Então, por isso que eu digo que é realidade e construção. A realidade houve inflação, mas a realidade também já foi controlada, só que o Trump continua bombardeando o eleitor. Votem em mim, porque senão esse Biden aí não vai gerar emprego, não vai cuidar dos empregos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Esse bombardeio em relação à economia também acontece. Ah, é tudo mentira, o PIB não está melhorando, é tudo manipulação. Vai no supermercado e vê. Né? Mistura de realidade e narrativa. É uma guerra permanente. E a gente fica imaginando o que vai acontecer aqui no Brasil se chegar em novembro e o Trump, hoje é favorito para ganhar, Trump contra Biden, republicano contra democrata, se o Trump ganhar a eleição. O que vai acontecer para nós aqui? Porque imaginem se o Trump estivesse no poder em 2022 ou em 8 de janeiro. O apoio que ele daria ao bolsonarismo. O apoio que ele daria para os militares, dizendo, façam o que tiver que fazer. O Biden, o governo dele, mandou recados para os militares brasileiros. Não tentem o golpe, porque nós não vamos apoiar. Nesse ponto, nós aproveitamos essa janela, o fato de ter o Biden e não o Trump, que é amicíssimo da família Bolsonaro. Então, nós vivemos realmente numa situação de bastante perigo. Se o Trump chegar de novo à presidência, a partir de novembro, nós vamos ter eleição municipal no Brasil, na sequência eleição nos Estados Unidos. Imagine o cenário. O Bolsonaro vai razoavelmente bem, o bolsonarismo nas eleições municipais, elege alguns prefeitos e vai eleger.
o Trump é eleito nos Estados Unidos, aí eles vão aumentar a ofensiva já pensando em 2026, mesmo com o Bolsonaro inelegível. Então é um cenário bastante complicado em que o Lula anda aí num caminho bem estreito para melhorar a economia, melhorar a sensação de bem-estar e tentar conter o bolsonarismo nas eleições. Isso tudo ao mesmo tempo. E agora? O bolsonarismo está na ofensiva. Está na ofensiva. E conta muito com a vitória do Trump para manter essa ofensiva.